Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. Tentei me explicar de todas as formas, escrevi um monte, pedi desculpa. Também perguntei por que ela nunca mais tinha aparecido naquele bar, já que ela sabia onde poderia me encontrar. E depois fiquei esperando pela sua resposta. Só que, infelizmente, ela não mandou uma linha. Como também não me adicionou como eu tinha pedido. Meu Deus, será que estava tão zangada assim comigo? Só podia. Até que 2 semanas depois, eu fazendo a minha apresentação de sempre, eis que a vi entrando pela porta. Acho que até saí do tom naquela hora. Ela ficou assim parada, perto do balcão, sorriu, acenou assim de longe, logo um garçom se aproximou. Olha, eu acho que nunca senti meu coração bater tão forte. Falei para mim mesma em pensamento. Dessa vez, não vou deixar essa mulher escapar. Custe o que custar, esta mulher vai ser minha. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sou músico profissional, eu toco na noite. Já faz mais de 15 anos que essa é a minha principal ocupação. E naqueles últimos tempos, lembro que eu estava tocando num barzinho ali no Água Verde. Apesar de tocar de tudo, meu estilo favorito sempre foi voz e violão. Lembro que naquela noite em especial, o bar estava cheio, o movimento estava bom e a cada vez mais ia chegando mais gente. Eu estava ali tocando, cantando distraidamente, embora prestando atenção das pessoas mais próximas a mim, até porque para um músico que canta ao vivo, isso é fundamental, né? Ver a reação das pessoas. Algumas, inclusive, cantarolando junto, outras conversando. Foi quando bati os olhos em algumas mulheres numa mesa assim, mais do fundo. E olha, eu tive até um sobressalto, porque ou eu muito me enganava, ou eu conhecia uma daquelas mulheres. E dali a alguns segundos, eu percebi que não havia engano, não. Era ela mesma, a Inês, minha professora dos tempos de faculdade. Senti aquele friozinho na barriga. Até porque ela também estava olhando diretamente para mim. E cantando junto. O detalhe é que ela não foi apenas minha professora. Rolou alguma coisa mais entre nós dois. Num passado já bastante distante. Quando entrei para a faculdade, quando tive aulas com ela, desde o primeiro dia, deu para sentir que ela era uma mulher incrível, diferente. Uma professora diferenciada, fora da curva, como a gente fala. E não foi apenas eu que tive aquela impressão, não, mas a turma toda. Não tinha um que não a adorasse. Incrível. Por conta do seu jeito de ser, do seu modo de dar as lições e do seu charme também. Inteligente, sensível, educada, amiga dos alunos e também uma mulher muito bonita. Para se ter uma ideia, ela até frequentava os barzinhos ali em volta da faculdade com a gente,
no intervalo das aulas. Era uma pessoa que, sabe, se misturava. Não ficava incomodada com os comentários que faziam dela. Ela não bebia no intervalo das aulas, mas gostava de conversar, de se misturar. E participava também dos encontros, dos churrascos. Aliás, logo na primeira semana de aula, lembro que ela falou: olha, quando vocês fizerem algum encontro, alguma festa, algum churrasco, não esqueçam de me chamar também, viu? Foi num churrasco, inclusive, que a gente acabou se tornando mais próximos, digamos assim. Nessa época, eu já era músico, só que ainda não tocava na noite. Levei o violão no churrasco e, de certo modo, acabei me tornando o centro das atenções. Todos se reuniram ali em volta para me ouvirem tocar violão e cantar junto. Foi uma festa bacana, bonita. A Inês pediu uma música atrás da outra e eu, como tinha um repertório assim muito bom, cantava. Sabe, ela nem parecia a nossa professora, mas uma aluna, uma amiga como outra qualquer. E a gente conversava sempre também nos intervalos, nas aulas, principalmente se nos encontrássemos em algum daqueles barzinhos ali em volta da faculdade. Só que, repito, ela não ia para o barzinho para beber. Era mais para ter aquele contato, assim, mais próximo, fazer aquele social. Ela gostava de se misturar. Só que não foi só isso o que nos aproximou. No final do semestre, lembro que a turma organizou outra festa, dessa vez numa chácara, e ela naturalmente também participou. E nesse dia, a gente acabou ficando. Quer dizer, não vamos exagerar, né? Trocamos alguns beijos, não mais do que isso. Na época, ela era solteira, não tinha filhos, morava sozinha, e a gente acabou ficando junto. Olha, depois de tudo, eu fiquei me perguntando se merecia aquela felicidade toda. E a verdade é que não custou muito e a gente acabou passando dos beijos. Passei a noite toda lá no apartamento dela e foi simplesmente a melhor noite da minha vida. Eu guardei segredo dessa história durante muito tempo, nunca contei para ninguém. Sabe, principalmente lá na faculdade, porque, imagine, não queria prejudicar a vida dela ali no meio do pessoal. Não devia ser uma coisa assim muito aconselhável uma professora se envolver com um aluno, por mais que isso tivesse acontecido longe ali dos portões da sala de aula. Enfim, e foi apenas aquela única vez. Até nos reencontramos depois na faculdade. Eu, inclusive, até tentei uma reaproximação, mas ela falou que tinha reatado um relacionamento do passado com um ex-namorado e que não seria legal da sua parte se envolver comigo de novo. Olha, eu me senti tão frustrado. Só que fazer o quê, né? Procurei entender. De mais a mais, eu sabia que ela não era pro meu bico. Era, sabe, uma mulher assim, muito sofisticada. Infelizmente, não concluí a faculdade. Estudei apenas mais a metade daquele semestre. Aí tranquei a matrícula para me dedicar àquilo que eu mais gostava, que era justamente fazer música, trabalhar com música. E depois que larguei da faculdade, nunca mais voltei a vê-la. Pelo menos não até aquela noite. Imagine como me senti quando a vi ali sentada naquela mesa junto das amigas. Acho que até cheguei a errar algumas notas no violão por conta do nervosismo que me bateu. Lembro que fiz um intervalo, passei em algumas mesas cumprimentando o pessoal, pessoas assim que eu conhecia, que costumavam frequentar aquele bar, até que cheguei diante da mesa em que ela estava. Ela tinha mesmo me reconhecido, tanto que se levantou, abriu os braços e falou: "Não acredito que estou te vendo de novo, Cristiano.
Nossa, quanto tempo, né? É, muito tempo mesmo. Sabe o que eu falei aqui para as minhas amigas que você foi meu aluno? Aliás, faz quanto tempo mesmo? Nem ela sabia ao certo. Mas já devia fazer uns 15 anos. Até porque foi praticamente na época em que eu comecei a tocar na noite. Já era músico, mas ainda não tocava na noite. Trocamos um abraço apertado, um beijo no rosto. Ela me apresentou para as amigas. Incrível. Sabe, apesar do tempo, ela tinha mudado tão pouco. Continuava com aquele mesmo sorriso, aquele seu jeito alegre, aquele charme. Acabei ficando ali um tempão, conversando com ela, relembrando aqueles bons e velhos tempos. Ela ficou meio triste quando eu falei que tinha largado a faculdade, que também não tinha mais contato com o pessoal daquela época. E me contou que também tinha deixado de dar aulas naquela faculdade onde a gente havia se conhecido. Já fazia tempo. Estava agora numa outra. Enfim, quando terminou o intervalo, falei que precisava voltar para o palco. E então ela pediu: escuta, Cristiano, você lembra de uma música que você trocou para mim? Um churrasco que fizeram lá naquela chácara? Queria tanto que você tocasse de novo. De que jeito que não ia lembrar? É claro que eu lembrava. Sendo que foi por culpa daquela bendita música que a gente acabou ficando junto. Naquele dia, 15 anos antes, eu tinha tocado e cantado aquela música sem tirar os olhos dessa mulher. E depois a gente não parou mais de se olhar. Foi por causa daquela música que eu acabei parando lá no seu apartamento, onde vivi depois a melhor noite da minha vida. Aliás, foi a primeira música que toquei depois que voltei para o palco. Ainda fiz questão de dedicar a ela. Olha, gente, essa música que eu vou tocar agora é para uma mulher muito, mas muito especial para mim, que eu já não via há muito tempo. É a Inês. Inês, essa é para você. Lá da mesa, ela se abriu naquele sorrisão mais lindo do mundo, bateu palmas e, é claro, cantou a música toda junto comigo. Eu simplesmente não consegui mais tirar os olhos dela, nem me concentrar nas músicas seguintes. Eu estava conseguindo. Normalmente o pessoal pedia música assim através de recadinhos, bilhetinhos. E eu vi quando a Inês chamou o garçom e entregou alguma coisa para ele. Não demorou muito e o garçom veio me entregar. Pensei que fosse mais um pedido de música, só que não. Quando fui conferir, estava escrito outra coisa. Adorei te reencontrar, Cris. Você está tocando e cantando ainda melhor. Sua voz é linda. Adorei que você tenha tocado a minha música. Preciso ir embora agora, tá bom? Mas quando puder, se quiser, me liga. Abaixo o número do seu celular. Senti aquele friozinho gostoso assim na barriga. E no que olhei de volta lá para a mesa, elas e as amigas estavam se levantando. Ela ainda acenou assim um tchauzinho, mandou um beijo e fez aquele gesto com as mãos, como que me pedindo para ligar. Acenei de volta, também lhe mandei um beijo e então ela se foi. Ah, meu Deus, quem diria que o destino ainda fosse colocar essa mulher no meu caminho? 15 anos depois? Eu sinceramente jamais poderia imaginar. A verdade é que depois que ela foi embora, a noite perdeu completamente a graça para mim. Passei a tocar sem o menor entusiasmo. Não vi a hora de dar por encerrada aquela noite. Guardei aquele guardanapo com o número do seu celular com tanto carinho. Só que, não sei o que houve, quando fui procurá-lo, simplesmente não consegui mais encontrar.
Eu tinha certeza de que tinha colocado na carteira. Mas não estava mais ali. Nem no bolso, nem em lugar nenhum. Olha, eu me xinguei tanto. Porque, sabe, sim, o bilhetinho, onde estava escrito o número dela, de que maneira que eu ia entrar em contato? Ninguém pode imaginar o quanto eu maldisse a mim mesmo. Como pude ser tão distraído? Como podia ter perdido aquele papel? Meu Deus, de que jeito que eu agora iria entrar em contato com ela? Não tinha como. Olha, eu fiquei muito frustrado. Principalmente porque sabe Deus o que ela iria ficar pensando de mim se não recebesse a minha ligação. Sem opção, fiquei na expectativa de que ela voltasse ali no bar, no outro dia. Só que os dias foram passando, as semanas, os meses e nada. Toda noite que tocava cada pessoa que eu via entrando por aquela porta, sabe, eu olhava com atenção e torcia para que fosse ela. Só que no fim, para minha tristeza, ela nunca mais apareceu. Bem feito para mim, né? Como que eu pude perder aquele papel, meu Deus? Eu tinha guardado com tanto carinho e tenho certeza de que tinha guardado dentro da minha carteira. Só que quando fui procurar, cadê o papel? Lembro que já devia ter passado 4 meses e meio, e repito, ela nunca mais tinha dado as caras ali no bar. Não sei se foi por minha causa, pelo fato de eu não ter ligado, sei lá, deve ter se ofendido, só que nunca mais apareceu. Até que um dia, assim, do nada, me deu aquele estalo e eu resolvi procurá-la na internet. Sei lá por quê, mas até aquele momento isso não tinha me ocorrido ainda. Procurei e não foi difícil encontrar o seu perfil. Quando bati os olhos na sua foto, senti de novo aquela mesma coisa gostosa que dá dentro da gente quando a gente se encanta por alguém. Sei lá, eu dei aquela olhada, assim, básica, nas fotos, nas postagens, nos comentários. Na verdade, nem tinha muita coisa ali. E também fazia algum tempo que ela não postava nada novo. Bastante tempo mesmo. No fim, lhe mandei um convite de amizade e também uma mensagem. Inês, desculpa não ter ligado. Lembra aquele guardanapo que você me passou através do garçom com o seu número? Me perdoa, eu perdi. Você acredita? Tentei me explicar de todas as formas. Pedi desculpas. Também perguntei por que ela nunca mais tinha aparecido no barzinho. E depois fiquei naquela expectativa pela sua resposta. Só que, infelizmente, ela não mandou uma linha, como também não me adicionou. Será que ela está muito zangada comigo? Só podia, né? Sem ter muito o que fazer, tratei de tocar a minha vida, até que 2 semanas depois, eu ali fazendo a minha apresentação de sempre, sabe, já distraído, sem ter mais aquela esperança, sabe, de que ela aparecesse. Se não tinha aparecido até aquele momento, nem me dado resposta lá na internet, através do... Enfim, já não tinha mais esperança. Quando de repente, eis que a vi entrando por aquela porta. Olha, acho que saí fora do tom da música que estava cantando. Tamanha foi a emoção. Na verdade, quase caí do banquinho. Ela ficou parada, assim, perto do balcão. E aí, quando viu que eu a tinha visto ali parada, acenou assim de longe. E logo
O garçom se aproximou dela. Acho que meu coração nunca tinha batido mais forte, como naquele instante. Toquei mais algumas músicas, aí fiz um intervalo e fui lá conversar com ela. Mais uma vez trocamos um abraço, refiz todas aquelas explicações que eu já tinha dado, através do perfil, daquela mensagem que eu havia deixado. Ela ouviu tudo em silêncio e depois falou: eu fiquei pensando que você não queria falar comigo, né? Por isso não tinha me ligado. Aí vi tua mensagem no meu perfil. Tava com saudade, sabia? Até assisti alguns vídeos que postaram de você tocando no perfil aqui do bar. Tava tão bonito. Olha, às vezes você procura palavras para expressar um sentimento, mas não consegue encontrar. A gente conversou um monte. Até estendi um pouco mais aquele intervalo. Ela então me contou mais coisas da sua vida. Que estava sozinha, por exemplo. Mas que havia sido casada. Num passado não muito distante, tinha inclusive um casal de filhos. As crianças moravam com o pai. E ainda acrescentou: sabe que eu nunca consegui esquecer da gente lá na chácara? E depois lá no meu apartamento? Mas aí você sumiu, né? Não te vi mais na faculdade. Eu também acabei reatando com aquele meu namorado. Acabei inclusive casando com ele. Não imaginava que fosse te ver de novo. Não depois de tanto tempo. E logo onde fui acabar te encontrando, né? Tocando aqui nesse barzinho. Para minha alegria, ela foi a última cliente a ir embora. Ficou ali esperando eu tocar a última música. E como sempre, cantou junto comigo. Acho que foi a noite em que eu estava mais inspirado para tocar e cantar. Tudo por conta da presença dela. Dali do bar, fomos direto até seu apartamento. O mesmo apartamento onde eu já tinha passado a melhor noite de todas, mais de 15 anos atrás. E acabamos revivendo tudo de novo. Só que dessa vez, de um modo muito mais ardente, ainda mais apaixonado do que antes. Olha, se alguém me dissesse que eu iria reencontrar Inês mais de 15 anos depois, e que fôssemos acabar ficando juntos, eu sinceramente não acreditaria. Naquela época, eu já sentia alguma coisa por ela, mas sei lá, eu acho que era apenas atração, admiração, respeito. Mas não devia ser exatamente amor. Aconteceu de ficarmos juntos, de termos nos envolvido. Tudo bem, foi coisa de uma noite apenas, só que mesmo assim, me marcou tanto. Tanto que os anos passaram, a gente se reencontrou e dessa vez, ela realmente entrou com tudo aqui no meu coração. Hoje estamos juntos, curtindo esse amor sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Ela sempre vem me ver tocar. Às vezes vem sozinha, às vezes com alguma amiga e fica sempre ali do meu lado, numa mesinha perto do palco. Sabe, tem horas que eu não acredito que tudo isso esteja realmente acontecendo. Porque parece um sonho. Tanto que às vezes me belisco para ver se não é alguma fantasia da minha cabeça. Sinceramente, acho que nunca fui tão feliz em toda a minha vida. E a julgar pelo sorriso dela, sinto que ela também está se sentindo bem do meu lado. Tudo bem que existe uma diferença grande de idade entre nós e sem contar outras coisas. Ela é uma pessoa assim tão centrada, tão carismática. Tem um charme que, sabe, é tão difícil resistir. Ela é tão sofisticada. Perto de mim nem se fala. Só que o que são diferenças se a gente está se amando? E depois tem outra, né?
Essa coisa de ficar pensando no futuro, e às vezes eu penso, e ela também deve pensar, pela diferença que existe de idade entre nós. Só que aí eu digo a mim mesmo, para que pensar no futuro? Um futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Ela mesma disse, numa conversa que tivemos algum tempo atrás, por que sofrer por aquilo que é inevitável? Eu espero que tudo que estamos vivendo agora não se acabe nunca. E que ela nunca se canse de mim. Nunca se afaste. Porque se um dia isso acontecer, sei que vou me tornar um cara muito triste, infeliz. Vou perder a alegria de viver, do mesmo jeito que perdi a vontade de cantar e de tocar naquela primeira noite, quando ela saiu um pouco antes e foi embora. Sabe, perdeu a graça, perdeu o sentido. Se ela for embora algum dia, talvez, tomara que não, peço a Deus que não, mas talvez eu me entristeça tanto que até pare de cantar. Talvez da minha boca, em vez de música, ouçam apenas um lamento. Amo demais essa mulher. E se um dia, por algum motivo, ela me deixar, se afastar de mim, podem estar certos de que também será o meu fim. Como se fosse o término de uma canção. Como se fosse o último acorde, a última nota do meu violão. E na próxima quinta-feira, 19 de maio, 15 horas, não perca. O celular dele não parou de vibrar um segundo. Sabe, chegou uma hora que eu me irritei. Você não vai atender, William? Aliás, quem é essa criatura que não para de te ligar? Sabe, chegou numa hora que ele segurou a cabeça assim com uma das mãos, o braço apoiado na mesa, e finalmente deu pro vencido. A gente está precisando conversar, Carolina. Eu tenho uma coisa muito chata para te contar. Muito chata? Chata como? Fala logo. É a Sara. Ela anda espalhando para todo mundo que está grávida e que o filho é meu. Como é que é? Mas quem é Sara? E está espalhando que... Mas isso é verdade? Me diga, pelo amor de Deus, William, isso é verdade? Eu sabia que o meu irmão estava querendo trocar de carro. Tinha, inclusive, feito um anúncio num site da internet para vender o dele. E tinha aparecido, inclusive, algumas pessoas interessadas ali em casa para dar uma olhada no carro. No fim, ele acabou realmente fechando o negócio. Aliás, no dia em que fez a venda, eu estava em casa e fiquei ali acompanhando tudo do portão. O comprador era um rapaz bonito, que, confesso, me chamou a atenção. Aparentava uns 25 anos e, vez ou outra, a gente trocava um olhar. Na época eu tinha 18 anos, mas não vou negar que me senti balançada por ele. Lembro que ele se despediu do meu irmão, entrou no carro, mas antes de arrancar, sorriu assim para mim e acenou um tchauzinho. Eu retribuí e ele então se foi. E ficou nisso. Quer dizer, era para ter ficado se ele não tivesse feito a volta lá adiante e passado ali na frente de casa outra vez. Meu irmão já tinha entrado. Eu estava sozinho ali no portão. Ele passou assim bem devagarinho, me encarando e sorrindo, fazendo o meu corpo todo estremecer. Juro, pensei até que ele fosse parar, puxar assunto comigo, perguntar meu nome, quem sabe, mas não. Acabou seguindo o seu caminho. Olha, esse gesto mexeu tanto comigo que eu acho que acabei gravando o rosto dele na memória. Infelizmente, parou ali. Nunca mais o vi. O tempo passou e, para ser sincera,
Eu já nem lembrava daquele episódio. Nessas alturas, já estava com 21 anos e trabalhava numa loja de calçados no shopping. E foi ali naquele shopping, na praça de alimentação, que o destino colocou aquele rapaz novamente no meu caminho. Lembro que eu estava no meu intervalo e resolvi fazer um lanche. Estava com fome, não tinha almoçado. Estava ali, distraída, pensando na vida, quando ouvi aquela voz. Escuta, você por acaso não é irmã do Ricardo? Eu já tinha escutado uma voz ali perto de mim. Assim, bem próxima. Alguém parecia estar falando comigo. Mas, repito, estava tão distraída que só escutei mesmo aquela última parte. A pessoa perguntando se, por acaso, eu não era a irmã do Ricardo. De fato, eu tinha, sim, um irmão chamado Ricardo. E quando me voltei assim, na direção daquela voz, quase tive um troço quando me deparei exatamente com aquele moço, cujo rosto eu não tinha esquecido ainda, ali bem diante de mim. Era exatamente ele. Aquele rapaz que havia comprado o carro do meu irmão. Sabe, apesar do tempo, lembrei dele no mesmo instante. Aliás, ele também lembrou de mim. Isso, sinceramente, até me deixou surpresa. Na época, quando a gente se conheceu, eu tinha 18 anos. Agora já estava com 20. Mas não tinha mudado muito. Tinha gente, inclusive, que falava que eu tinha a mesma carinha, desde os 14. Imagine. Naquele dia, quando ele apareceu lá em casa para fechar negócio com o Ricardo, a gente nem chegou a conversar. Ficamos apenas naquela paquerinha. E mesmo assim foi tudo muito rápido. Por isso fiquei espantado que ele tivesse lembrado de mim. Se bem que eu também lembrei dele na mesma hora. Não perca, é na próxima quinta-feira, 19 de maio, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Carolina e William em mais uma edição de A Força do Amor.